Pronto, então agora está dado oficialmente o início da nossa aula no dia 14 de julho de 2021, uma quarta-feira, no nosso centro de treinamento autorizado Autodesk. Então sejam todos bem-vindos. Então, como eu ia perguntando, quem conseguiu fazer o exercício de ontem, sentiram alguma dificuldade, turma? Paulo, conseguiu resolver aquela situação lá do snap do centro, né, do origem da vista? Tranquilo, resolvi sim. Beleza, então. Eu acho que é um. Eu refiz na empresa hoje, foi tranquilo, né? Eu acho que eu comprei um mouse sem fio aqui, mas ele é pequeno. Acho que acabou eu não me adaptando. Entendi. Mas eu consegui fazer sim. Pronto. Bia, Elton, Gleiciele, Ionara, Lucas, Madison. Tranquilo aí, turma? Conseguiram fazer? Inclusive, hoje eu já usei para reposicionar na empresa um que eu estou fazendo lá. Já coloquei na posição correta lá. Massa. Exatamente. Você não, cara, você não tem noção do. Você vai ficar com mania assim, ó. Toda vez que você recebe um projeto, né, em AutoCAD, eu tenho uma mania, né? A primeira coisa que eu faço é pegar aquela cota do pau ordenado para eu saber onde o desenho foi colocado, né? Olha, eu vou dizer para você, viu? É muito raro chegar um projeto, algum arquivo assim que fique na origem, tá? Nunca pega, cara, sabe? Isso dá um problema muito sério, né? Isso fica um negócio muito trabalhoso. Então, assim, o cidadão me mandou um desenho, né? Aí a primeira coisa que eu faço é isso aqui, ó, turma. Eu já vou dando esse macete para vocês. Parece uma besteira, mas você vai precisar fazer uma Não interoperabilidade, é, né? não é besteira, não. Exatamente, Eu uso bastante isso aí no Inventor. A gente exatamente. trabalha às vezes, 50 pessoas no mesmo equipamento e todo mundo tem que partir da mesma origem. Ó, a primeira coisa que eu faço é isso aqui, ó. Ó, turma, eu vou aproveitar. Eu vou fazer aqui vou contar para vocês a labuta que eu tive essa noite, tá? Como é Revit também, né? Como se trata de Revit, cabe esses cases, né? Eu gosto muito de trazer esses cases até para vocês perceberem aí quais são as opções. Não vai demorar muito tempo não, tá? Eu garanto. Não vai atrapalhar na ementa não. Para vocês, para você ver, assim, eu fui dormir quase 6 horas da manhã para resolver uma coisa muito besta, sabe? Aí até encontrar a forma ficou simples, né? Mas até eu encontrar a forma foi muitas tentativas, tá? Então deixa eu contar aqui o que é qual foi essa demanda, né? Que não tem nem assim muito a ver com o que eu faço, mas vão surgindo demandas de trabalhos, né, e a gente vai pegando, né? Então aconteceu o seguinte: teve uma empresa lá acho que aí né, perto de Paulo aí, acho que é mais perto de Paulo do que de mim, que eles estavam precisando, né, uma empresa que fabrica perfis de alumínios contratou uma uma gráfica para fazer um catálogo para eles, tá? Vou mostrar aqui mais ou menos como seria esse catálogo. Seria isso aqui, ó. Isso aqui, tá vendo? Aqui com. Como é que eu boto para ele exibir uma página de vez? Aqui, tá vendo? Então, isso aqui é um exemplo, tá? Eles queriam um material como esse, tá vendo? Ó, aí você tá vendo que tem vários perfis, né? Eles queriam uma empresa, né, que fizessem esses detalhes aqui, tá? E aí, o pessoal tava com dificuldade e eu me coloquei à disposição. Os arquivos que eles têm originais são em Revit, ou são em AutoCAD, né?
E aí eles queriam uma imagem com qualidade para montar esse catálogo e distribuir para os, né, pros possíveis clientes dele. Aí olha como é que a situação acontece, tá? O arquivo inicial que eu recebi é mais ou menos assim. Deixa eu ver se foi esse, se eu já mexi. Não, esse aqui já foi o arquivo que eu mexi. O arquivo que eu recebi foi esse aqui, ó. Eu recebi um arquivo e aí, cara, até eu interpretar o arquivo do cidadão, né? E são coisas simples, mas para poder eu criar um fluxo de trabalho rápido, né? Eu tive que testar várias formas para poder a gente compreender, né? Então, olha só, aí eu peguei, aí o cara mandou o arquivo para mim. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Até para vocês compreenderem aí um outro fluxo de trabalho do Revit, né? Como é possível você fazer isso. Deixa eu botar aqui o original. Aí olha só, o arquivo original que ele me mandou foi esse, tá? O arquivo original que ele me mandou foi esse. Bom, e aí tem, né, infinitas possibilidades da gente trabalhar, né? Infinitas possibilidades. Então eu fui testando qual seria o melhor software, qual seria a melhor solução, né, para eu poder chegar na qualidade que ele queria, para ter uma produtividade. E aí, primeira coisa que a gente observa, né? Então o que é que eu tentei? Eu tentei primeiramente fazer dentro do próprio AutoCAD, né, fazer que é muito simples, né? Só fazer uma extrusão aqui e depois a gente tenta gerar exportar, né? Então aqui dentro do próprio AutoCAD, tentei fazer aqui, só que eu achei que talvez não ficaria produtivo assim, né? Depois. E aí eu tentei fazer exportando esse arquivo para o Lumion, só que também depois ficou. O Lumion é difícil você colocar vistas ortogonais assim com precisão, né? Aqui você pode criar um viewport e travar a vista e tudo bem. E depois eu fui para o Revit e ir testando alguns materiais. Só que até chegar lá, turma, olha só, né? Eu tenho um perfil em 2D e a primeira coisa que a gente percebe é a unidade de medida dele, ó. O cara está trabalhando aqui com unidade em milímetros, né? Está em milímetros. E o Revit, a gente trabalha no modelo na escala 1:1. Então a primeira coisa, né, é chegar e ter que transformar o modelo, né, na escala correta. Outra coisa, ó a ordenada do desenho, ó. Tá vendo? Onde está o desenho, tá vendo, turma? Ó a coordenada do desenho, ó. Tá vendo? Então, qualquer coisa que eu fosse fazer, né, quando eu fizesse essa interoperabilidade, o desenho iria ficar muito longe da origem, né? E aí, enfim, eu fui testando várias coisas, aí no final, qual foi a solução? Eu gerei a extrusão no AutoCAD, carreguei para uma família do Revit, porque na família do Revit eu consigo explodir esse modelo, né, e deixar ele preparado para receber um material. E depois essa família eu carreguei para um arquivo normal para eu poder gerar as vistas e fazer o render, tá? Então, cara, foi assim, foi muito, uma besteira, mas foi muito trabalhoso, né? Porque a gente vai ver lá na frente que a gente usa, né? A gente cria esses perfis no próprio Revit e a gente cria essa extrusão. Só que eu não ia criar ou reproduzir os perfis dele novamente, né? Já que ele me enviou. Eu queria aproveitar os arquivos dele para transformar na minha extrusão. Entenderam? Então, assim, para eu pegar esse arquivo de linha, que é de AutoCAD, e levar para o Revit, aí eu tive que fazer esse fluxo de trabalho.
Tá, então, aí, deixa eu mostrar aqui para vocês alguns resultados. Né? Aí o cara, aqui ó. Então esse foi uma imagem gerada lá no Revit, tá? Exportada normalmente. Essa aqui já foi um render dentro do Revit, né? Que foi o que ele aprovou, ele, né, já parece mais com alumínio. Aqui foi um outro gerado lá no Lumion, mas eu não gostei da proporção, né? Aqui ele já tem um pouquinho de brilho e aqui já tem um outro. Então o cara aprovou isso aqui, ó, que fica legal pro catálogo dele, né? Aí, ó, quer ver, cadê o catálogo que eu tinha aberto? Então aí vai ficar até... Viu, Renato? Oi. Eu não sei a questão da renderização, mas esse tipo de trabalho aí, o melhor software da Autodesk aí é o AutoCAD, o Inventor. É, o Fusion também, né? O O Fusion. Fuji eu não, no cabo nunca usei, né? Na verdade, ele é 360, ele fica na nuvem, né? É, Acho que é isso, eu não usei. Um colega usa e fala que é muito bom. eu E eu já uso o tô Fusion. indo para 20 anos no Inventor já e isso aí é mamão com açúcar, né? Isso, com certeza, E a origem exatamente. também, você consegue colocar super fácil lá. É E exatamente. consegue, inclusive, aproveitar o perfil do AutoCAD. E se quiser, pode deixar vinculado. Se alterar o AutoCAD, ele altera o modelo também do Inventor. É bem bacana. Exatamente. Pois é, eu não uso o Inventor, né? Apesar até de ter ele aqui, mas eu não uso. Eu comecei a usar o Fusion por conta de impressão 3D, né? Eu sei que o Sim, Fusion, cara, você der para você fazer para mecânica, né? Para máquinas, né? Então você consegue fazer muita coisa, né? Tem um pessoal que uma vez eu tive, né, a oportunidade de conversar, que eles desenvolviam famílias dentro do Inventor com a precisão gigantesca, né? Fazia 12 casas depois da vírgula. o É pessoal absurdo. fazia, eles trabalhavam com refrigeração, né? Então eles desenvolviam as famílias de ar-condicionado pecinha por pecinha, sabe? Você abria um split, tava tudo pronto lá. O que você já não faz no Revit, tá? Aí, como eu não domino o Fusion, ou como eu não domino o AutoCAD, o Inventor, e o Fusion, né, o fluxo de trabalho também poderia ser bacana, mas a finalidade dele, ele só quer isso aqui, ó, né, não precisa de mais nada. Aí eu optei pelo Revit mesmo, porque aí depois eu crio uma rotinazinha e vai gerando, né, que ele vai querer uma porrada de imagens como essa. Mas você vê que ficou até um pouquinho superior àquele, né, tinha me passado, Sim. né? Mas o do Inventor eu acho que a qualidade final não fica nessa, não chega nessa. Eu não sei, eu admito, Paulo, que eu nunca usei o Inventor, cara, assim. Eu tenho muita curiosidade, mas nunca usei, sabe? Só instalei aqui para testar, mas acabei não usando. Mas enfim, só foi para mostrar essa curiosidade para vocês, né? E às vezes é isso, turma, sabe? Então, o pessoal aí até mais novo que está estudando, sabe? Muitas vezes é melhor a gente investir um longo tempo e você desenhar um processo para você depois escalar, né? Do que você começar já a fazer é, né, já com a finalidade de entrega. Então o que eu fiz essa noite foi desenhar meu processo, né? Aí o cara, né, fechou o trabalho comigo, aí vai me enviar os perfis, aí pronto. Aí depois o meu processo, eu desenho um roteirinho aqui, passo para minha equipe e pronto. Né? Exatamente, eu dou passo a passo como ele vai fazer. Ó. Primeiro vai fazer isso, como se fosse né, como se eu estivesse falando para criança. Ó. Primeiro você vai abrir o arquivo, vai, né, mudar o layer, vai botar para a origem, vai fazer isso, depois isso, entendeu? Então, Cria uma rotina, né? uma rotina É. tá? E detalhe, turma, outra coisa, né, o que o Paulo falou, rotina. Tudo que é rotina é passível de se programar, tá? Então, por exemplo, se você está fazendo um trabalho repetitivo, tudo que é repetitivo que você está fazendo na máquina, né, você está perdendo tempo, porque a máquina é que vai fazer isso, tá? Por isso que eu também indico muito,
buscar um contato com alguma linguagem de programação, né? O Revit tem um, um recurso muito bacana que é o Dynamo, né? Ele trabalha com um tipo de programação procedural e visual, tá? Vou ver se a gente faz algum exercício disso. E você consegue otimizar muitas atividades repetitivas, tá? Tem gente hoje aí que, né, só trabalha criando rotina de Dynamo para escritórios, né? Já ele fica aqui, ó. Quer ver? Se você for aqui no finalzinho, ó, tá aqui ó, o Dynamo, tá vendo? Então ele é um ambiente de trabalho que você vai escrever exatamente isso que eu acabei de falar, né? Um roteiro. Então, eu vou tentar fazer isso, né? Por exemplo, se ele mandar para mim 500 perfis, né? Como é que eu vou fazer tudo isso na mão? Então, é melhor eu criar uma rotinazinha, né? Para ela poder pegar o arquivo e fazer isso tudo sozinho, tá? Então, aí pronto. Aí você ganha um dinheirinho ali, né? Investe um tempo e aprende uma coisinha. Valeu, galera. Então, ficou aí só a historinha, né? Para poder a gente falar, né? Então, vamos continuar aqui com o nosso treinamento. Renato, voltando no nosso Revit, aí no nosso arquivo, Oi. uma coisa que eu achei hoje, refazendo o exercício lá, que eu achei um pouco complicado. Complicado não, né? Deve ter alguma alternativa. Mas quando a gente usa o canto inferior esquerdo para colocar no 00 lá no terreno, o que que acontece? O meu norte, sul, leste, oeste lá, eles ficam, o desenho não fica enquadrado no centro. Uhum. É normal isso, né? É normal, ó. Aí a gente vai ver como fazer isso, né? Você vê até aqui que no 3D, ó como é que ele fica, tá vendo? Tá? Esse plano aqui é o plano que representa as vistas, né? Sim, acaba ficando fora da posição, né? Fora Vamos falar isso. assim. Se o seu desenho fosse um pouco maior, por exemplo, né, ele ficava fora, tá? Não se É. preocupe não, a gente vai ver isso. Então, turma, é o seguinte. Esse primeiro exercício aqui, eu não vou aprofundar nas propriedades de tipo, tá? A gente vai aprender aqui inicialmente técnica de, de modelagem simples para instanciar os elementos, tá bom? Então assim, independentemente de qual elemento eu escolha, tá? Você não precisa ter ordem, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos escolher aí alguma coisa para a gente fazer agora. Ou porta, ou janela, ou, ou piso, tá? Então vamos fazer rapidinho aí para a gente concluir esse exercício hoje e a gente agilizar, tá? É que eu converso, eu gosto de conversar, cara. Fico aqui contando historinha, o tempo vai passando. Mas é importante, tá? São histórias aí que contribuem de alguma forma. Pronto. Tá aqui nosso exercício. Estas são as informações recebidas de administrador. Desculpa, turma, que ela também é que é intrometida. Tá vendo? Ó? Vamos colocar então as portas, né? Então nós temos três tipos de porta, né? 1,20 por 2,40, 70 e 60, tá? Aí, turma, porta, a gente pode chamar a porta com o atalho DR, né? DR que vem de door, porta, certo? Ele fica aqui, ó, tá? Logo depois de parede, né? Logo depois de parede, ou você simplesmente digita o atalho DR, não tem problema, né? Ó, DR. E aí observa, tá? Que o meu cursor fica ali com aquele sinal de impedimento, né? Por que tá impedimento? Porque
essa família de porta que eu estou utilizando, e aqui vale ressaltar para vocês, ó, que é PBIM porta simples, ela foi uma porta desenvolvida para ter a parede como hospedeiro. Então ela só vai instanciar na parede, tá vendo? Então quando é próximo da parede, ela dá ali o preview da sua posição. E aqui eu tenho 4 tipos já criados. Isso está claro, né, turma, para vocês? Então é sempre assim. A família, né? E a família, ela tem seus tipos. Naquela hierarquia que a gente já viu. Já vimos isso, né? Categoria, família, tal, por aí vai. Sim. Isso. Então aí como é que funciona? Então eu vou colocar minha porta de 1,20 por 2,40 aqui, ó, muito simples. Observe que a posição dela muda à medida que você modifica o mouse, tá? Ela é sensível aqui, a posição do teclado, né? Se você colocar mais acima do eixo, ela vai para cima e mais abaixo, vai para baixo. Se você precisar alternar a folha, por exemplo, ó, se eu quisesse colocar para o lado de cá, aí você aperta espaço, viu, turma? Ó, espaço, altera ali a posição da abertura da folha. E aí você clicou e ela já é instanciada, né? Observa aqui a altura do peitoril, né? Que seria, no caso, da soleira. E você tem também esses elementinhos aqui, ó, tá? Então cada um deles serve para uma coisa. Então esse carinha aqui, ele serve para alternar o sentido, né? Para onde ela abre, e aqui o lado também. Tá vendo? Que é o mesmo que você apertar espaço, tá? Ó, tô apertando espaço 4 vezes, aí ele retorna o ciclo. Ok? Então, deixa eu só botar isso aqui para dar o print e a gente vai colocar as outras portas. Opa, já ia mandar para outra situação. Pronto, turma. Limpar minha tela e aí a gente vai colocar as outras portas, ó. Então vou colocar o seguinte, de todos os quartos vou colocar de 70, do sanitário 60 e o do banheiro vou botar de 80, apesar de aqui, né, no desenho tá com os 70, eu vou colocar de 80. Então olha só, muito simples, chega, escolhe o DR, muda o tipo e aí você coloca aqui, tá? Esse trechinho aqui, ó, eu fiz de propósito, né, para a gente utilizar aqueles recursos que a gente já viu nas aulas passadas, lembra? Eu vou colocar essas duas portas aqui sem precisar instanciar a porta, né? Ô, Renato, Oi. boa noite. Eu mandei uma foto lá no grupo. Nunca tinha acontecido isso não, mas aconteceu agora. A porta não tá aparecendo. Aí, tipo, quando eu aperto o tab ou o espaço, eu não consigo meio que movimentar ela. É, porque você está na Você vista olhou lá? terreno. Você está na vista terreno. Abra a vista térreo que ela vai aparecer. Ah, tá certo. Aí assim que eu terminar de colocar as portas, eu vou explicar por que aconteceu isso, tá? Tá certo, obrigado. Olha, como é que eu faço para eu colocar essas duas portas aqui sem eu precisar chamar o comando portas? Alguém consegue enxergar aí? Mamão com açúcar, né? Simples aí, né? Op. Não, tem outro melhor. Chamar o último comando. Não, eu não Tem quero, eu outro não ainda. quero usar o comando porta. Se eu chamar o último comando, ele vai chamar o comando porta, né? Não é espelhar, não? Isso, ó, a Bia falou ali, ó, mirror. Muito bem, Bia, ó. E aqui eu vou usar os dois mirros, ó. Chegar aqui, MM, que eu pego, né, o eixo. E aqui eu vou pegar esse cara agora aqui, ó, e o DM, e vou desenhar através do eixo, ó. Tá vendo? Isso aí, Bia. Bia tá atenta. Parabéns. Aí agora eu vou botar de 60 aqui, turma, tá? Eu já vou prestando atenção na cota temporária que ele mostra ali, ó, pra ficar com a bonequinha de 10. E aqui eu coloco a de... Vou botar de 80.
Tá vendo? Pronto. Estão em nossas portas. Olha no 3D. E tá aqui 3D. Bom, já que a gente já tem elemento aqui para navegar no 3D, deixa eu passar aqui para vocês algumas situações, tá? No 3D, turma, você tem esse elemento aqui que é chamado de View Cube. E ele serve para você posicionar sua vista aí, né? Em determinadas posições, tá? Ó, nas vistas perspectivas e por aí vai, tá? Quiser uma vista superior, ó. Quiser uma vista frontal, tá vendo? E aí e alguns elementos você pode trabalhar aqui no 3D, né? Se você quiser fazer uma rotação livre, você usa o scroll do mouse, né? Que é esse botãozinho aqui, se aperta e segura Shift, tá vendo? Aí ele vai rotacionar, tá? Ó, na verdade vai fazer uma órbita, né? Macete, turma. Às vezes você quer visualizar algum elemento e sua órbita ela não está facilitando. Então o que é que o Revit faz? Ele utiliza o último elemento selecionado como centro da órbita. Então se eu clicar nessa parede aqui, por exemplo, ó, e utilizar a órbita, tá vendo? Ele está girando em torno dessa parede, né? Se eu clicar nessa, ó, ele gira em torno dessa parede. Então sempre que você for usar o Orbit, você verifica aí qual elemento você está querendo visualizar. Bia perguntou se no banheiro colocamos de 60, isso, 60, aqui ó, Bia, o tipo dela. Certo? Então tem aqui esse View Cube. Outro elemento interessante aqui também é a Section Box, né? Ou caixa de corte. Ela fica aqui, ó, turma. Caixa de corte, tá aqui, ó. Deixa eu pintar ela aqui para vocês. Uma caixa de corte, tá vendo? Quando você habilita esse elemento, tá? O Revit cria, né, esse cubo no limite do desenho, tá? E isso inclui, no caso, as vistas, né? Os pontos lá dos elementos, em que você tem essas alças de manipulação e aí você pode, ó, tá vendo? Fazer o recorte da sua edificação, tá? Então, isso aqui é muito útil, tá vendo, turma? É muito útil para a gente poder, né, utilizar aqui os elementos. Ó. Quando o seu desenho está complexo mesmo, aí você precisa visualizar, aí você utiliza a caixa de corte, tá? Infelizmente a caixa de corte, ele não, pelo menos até o 2021 não tinha atalho, né? Vamos ver se em 2022 ele tem, ó. Não tem, tá vendo? Não tem atalho. É uma propriedade da vista 3D. Você habilita e desabilita aqui nesse botão, tá? Mas em contrapartida, a gente tem um outro recurso que eu uso bastante, que se chama caixa de seleção, né? Esse já é um pouquinho mais interessante, né? Ele cria a caixa de corte em volta do elemento que você selecionou. Então vamos supor que, por exemplo, eu queira fazer analisar essa porta aqui, o entorno dela, né? Então se você clicar na porta e você vir nesse comando aqui, que fica aqui, ó, né? O atalho dele é o BX. Ou tá vendo? Ó, opa, desculpa, botei errado. É caixa de seleção. Olha o que vai acontecer. Cliquei na porta, né? Digitei o BX. Aí ele criou uma caixa de corte, ó, utilizando essa porta como centro e seu entorno, tá?
Aí, turma, detalhe, essa caixa de seleção, ela não é um recurso diferente da caixa de corte, viu? O que é que ela faz? Na verdade, ela pega a caixa de corte e leva para aquele elemento que você selecionou. E aí, para você desabilitar ela, você vai lá e desabilita a caixa de corte de novo. Tá vendo? Então, fica isso aí. Aí, se você selecionar mais de um elemento, ó, também ela vai e faz ali naquele entorno, tá? Eu uso muito isso, turma. Quando estou no momento de detalhamento, aí preciso aproximar, eu uso muito isso aí, certo? Ô, Renato, Oi, e isso aí eu consigo colocar na prancha dessa forma aí para mostrar um consegue, detalhe? consegue sim, exatamente. Você consegue sim. Dá para É renderizar, bem né, interessante. Renato? Fica massa. Isso, exatamente, tá? Então, como o Revit ele trabalha com o conceito de vista, Paulo, a gente vai, no final desse exercício, talvez amanhã, a gente vai ver os recursos que a gente tem para poder modificar as vistas. Então, basta você criar outras vistas 3D e colocar configurações diferentes, né? E aí você leva para a prancha do jeito que você quiser, tá? Então, isso é muito bacana. Aí, deixa eu jogar esse print aqui para vocês. Ok. Então eu vou desabilitar isso aqui, ó. E aí eu vou limpar meu desenho. A dúvida do Lucas, certo? Não era bem um conteúdo para eu tratar agora, mas a dúvida dele não pode ficar também sem ser respondida, né? Então eu vou antecipar um pouquinho aqui esse conceito. Lucas, é o seguinte. Se a gente já viu em algumas aulas passadas que a gente pode ter mais de uma vista, certo? Tendo como nível de referência o mesmo, né? Ou seja, posso ter mais de uma vista com o mesmo nível de referência, tá? Mas eu não posso ter, por exemplo, vista sem nenhum nível de referência. E eu posso ter nível de referência sem nenhuma vista. Então, vamos dar nome aos caras aqui, né? Então, o térreo é o meu nível de referência, tá? É que o Revit chama de nível, de level. Cara, esse óculos está me machucando. Essa plastiquinho aqui já, acho que já está precisando trocar, tá? Então, olha só. A minha vista térrea, ela tem um nível associado, um nível térreo. Beleza? Então, turma, a gente tem que compreender o seguinte. Esse nome que está aqui, ó, nome térreo, é o nome da vista, que por coincidência também é o mesmo nome do nível, mas eu posso ter diferença, tá? Eu vou fazer isso aqui para ficar claro para vocês, né? Porque às vezes com o mesmo nome, então eu vou chamar isso aqui, ó. Como os níveis eles são paralelos ao, né, ao chão, né? Digamos assim, a paralela à Terra, né? A gente só enxerga ele, o plano dele, em uma vista perpendicular. Por isso que eu abro aqui a vista elevação sul. E aí eu tenho esse nível, tá vendo? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou mudar o nome dele aqui, por exemplo, para como é que eu vou botar? Vou botar nível 1. Nível 0, por exemplo. Eu coloco aqui nível 0, tá vendo? Aí ele pergunta se eu desejo renomear as vistas. Eu vou colocar aqui não, tá? Então se você observar, ó, eu tenho a minha vista térreo, a minha vista cobertura e minha vista terreno. E o nível 0. Eu coloquei o nome diferente só para a gente entender que nível é uma coisa e vista é outra. Essa vista térreo, né, ela tem como nível base, né, o nível 0. A vista terreno também, tá? Então,
estar ao nível associado significa que você vai trabalhar, né, utilizando como principal elemento de referência o nível associado a ele e essa região aqui, ó, tá? Então é como se você estivesse trabalhando nessa região. E aí, por que então que eu preciso criar mais de uma vista? Por conta de configurações de visibilidade, né? Ou configurações de elementos, tá? Ou, enfim, é mais pelo que você quer representar diferente. Bom, e aí qual a diferença do nível térreo para o nível terreno? Primeira diferença aqui, ó, o nível terreno exibe o elemento que representa a origem do projeto. No nível térreo, não. Tá? Isso é só uma configuração, né? Ele foi escondido. O nível térreo eu consigo ver as portas, no nível terreno não. Tá? Por quê? Por conta da faixa de corte, né? Tem um recurso chamado faixa da vista, que cada vista vai ter a sua. E vai ficar aqui, ó. Nesse recurso aqui, faixa da vista. Tá vendo? Então cada vista pode ser configurada diferente, tá? Aí eu vou clicar nesse botãozinho aqui só para vocês observarem, né? E vou ampliar aqui só para vocês entenderem, tá? Então você tem aqui, ó, essa faixa da vista, ela é composta, né, pelo topo, pelo plano de corte, pelo nível inferior e a profundidade da vista. Então, se você observar, a minha configuração da vista térreo está aqui, ó, cortando a 1,20, né? Ele corta a 1,20. Aí você vê suas portas. É como se fosse isso aqui, ó. Então imagina que eu tenho aqui uma linha a 1,20, ó. E ele está cortando aqui, né, minha edificação. Eu tiro essa parte de cima e olho para baixo. Aí você está vendo a sua vista. Já no terreno, a minha faixa da vista, onde está cortando, tá vendo? A 100 metros de altura. Então, na verdade, você está a uma altura ali de 100 metros, ó. Eu nem vou botar o 100, tá? Para não ficar grande aqui o desenho. Mas é como se eu estivesse aqui, ó. E aí o cara tá aqui olhando aqui de cima, tá vendo? Então você tá vendo, né, exatamente dessa forma aqui, ó. Então é como se você estivesse vendo assim, ó, o seu desenho. Aí você até enxerga aqui, né, dependendo do nível de detalhe, você até enxerga a caixa da porta, mas não enxerga elas. Beleza? Aí outra coisa, por que que eu tenho a vista planta de forro? Porque a sua faixa da vista, tá vendo que eu não enxergo as portas? A minha faixa da vista tá lá 2,30, né? Então é como se você tivesse aqui, ó. Então estou trabalhando aqui a 2,30 e enxergando aqui. Essa porta eu enxergo porque ela tem 2,40, tá vendo? Por isso que eu só enxergo ela, ó. Então o que é que está aqui a 2,30? Geralmente está o forro, né? E aí é onde vai ficar o posicionamento dos pontos, né, de iluminação, detalhe de forro, né, de sanca, de negativo, enfim. Então é isso, tá? Ficou claro? Tá tranquilo? Entendi, entendi. Ô, Renato, na planta baixa, tipo no térreo, naquela abazinha térreo, o corte acontece em qual altura? Aqui está em Tipo 1,20. de 1,20. Ah, então é É, por isso que, tipo, tem certas janelas mesmo no banheiro que são mais altas, que elas não apareciam no projeto, eu ficava sem entender. isso, Aí, exatamente. aí, no caso, você recomenda configurar para o corte, tipo, ser mais alto ou não? A gente vai ver. A gente vai ver exatamente agora. Certo, certo. Galera, deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Eu não vou dar intervalo agora não. Porque aqui a gente já vai com janela e já entra nessa dúvida, tá? Só vou pegar uma aguinha aqui que realmente eu tô precisando beber água.
Pronto, só fui pegar a aguinha ali para poder a gente não atrasar. Não perder o raciocínio, né? Que aí uma coisa já leva a outra. Massa, eu gosto quando isso acontece. Vamos lá. Então, segura a dúvida aí, tá, Lucas? Que a gente vai chegar nela. Você vai compreender agora. Depois de nós colocarmos as portas, vamos colocar as janelas. E aí, turma, todas as janelas são iguais, né? Você tem todas as 4 janelas aqui de 1,40 por 1, com peitoril de 1. E você tem aqui uma janela de 80 por 50 com H de 1,60. Olha a situação que o Lucas falou, tá vendo? Eu não vejo a janela, tá? Não tô vendo a janela aqui, né? Então vamos lá. Atalho de janela. WN. De window. Janela, tá? É o window, tá, turma, né? Window não, é window. Window. Nem Windows também, né? É o window. Ou então você vai lá na interface e pega a janela. Observa que eu só tenho um único tipo, né? E aí a gente vai colocar. Aí olha só. Eu vou colocar minha janela aqui, né? Quero posicionar no eixo. Todo mundo lembra como é que faz, né? O SM. Posicionei, tá? E aí você clica. Essa setinha, né, turma? Ela deve ficar pro lado de fora, tá? E aí, porque isso significa o lado externo. Mas aí tem modeladores que às vezes constroem a família de forma equivocada e aí, enfim. A altura do peitoril, você define aqui na janela de propriedades, ó, coloca 1 metro, tá? Outro recurso que eu vou mostrar para vocês. Uma vez que eu já tenho elementos instanciados no meu modelo, e você está próximo dele aqui, tá? Tem um caminho mais curto para você repeti-lo. Não precisa você chamar de novo janela ou ir lá, tá? Basta clicar na janela, ó, e digitar CS, que ele vai criar similar, tá? CS significa exatamente isso, criar similar. Ou o botão direito do mouse e aqui, ó, criar similar. Tá vendo? Vão anotando os atalhos aí, tá, turma? Create similar. Ou criar similar. Tá aqui. Outro macete também, outro atalho que eu vou dar aqui. Vamos supor que por algum motivo essa janela aqui que você colocou, você botou errado ela de 60, né? E ela veio aqui de 60, tá? E aí você sabe que você tem uma de 80, né? Então, assim como no AutoCAD, a gente pode copiar as propriedades de um elemento para o outro. Lá na aba modificar, a gente tem esse recurso aqui, ó, que é o Match, né? Match Properties, tá? Que o atalho é o MA. MA clica no elemento de origem e no outro elemento e ele copia as propriedades, tá? Na verdade ele, né, fez mudar o tipo da janela. Vão anotando os atalhos e praticando, tá? Revit com atalho é muito produtivo, né? Ou igualar, na verdade, né? Não seria igualar. Não seria copiar, seria igualar. Pronto. Então vou colocar mais janelinhas. Vou botar mais uma janelinha aqui. Digito SM. Vou botar a janelinha aqui, digito SM. Se ela ficou com a setinha para o lado de dentro, eu aperto espaço e espaço. E aí, tem uma situação, né? Por que, turma,
Por que que a altura do peitoril eu informo aqui nessa, nessa janela de propriedades e, e eu não consigo mudar a largura e a altura na janela de propriedades? Né? Para você, por exemplo, editar altura e largura, eu preciso entrar no tipo. Tá vendo? Então aqui, ao clicar em editar tipo, aí eu venho para essa janela de propriedades de tipo e aqui estão as informações a respeito dela, tá vendo? Que são as dimensões da minha janela. Ó, você tem aqui as principais, né? Largura e altura, tá vendo? Nas propriedades de tipo. Deixa eu até botar esse carinha pro lado de cá. Ó, nas propriedades de tipo. Já a altura do peitoril, né, eu encontro aqui na janela de propriedades. Né? Por que? Alguém consegue dar uma... Alguém tem alguma sugestão? É que vocês já compreendem até agora sobre isso. Eu quero participação da turma aí, viu, galera? Participação da turma. Ô, Renato, eu acho que tem como se habilitar, não é não? Para aparecer aí, para você poder mudar tanto a altura quanto a largura aí acho que nas propriedades. Esqueci o nome, mas eu acho que tem. Tem, mas nesse caso aqui dessa janela não. Não? Posicionamento dela, né? Por isso que está em outro campo. Vamos lá. Ô, Renato, Isso é uma no coisa caso que... aí seria duplicar essa janela e você fazer alteração nela, modificar a família dela. Para fazer isso, né, seria isso. Mas eu não quero, como é que se diz, fazer alteração, né? Eu queria que, eu queria na verdade que vocês compreendessem, né, o conceito, né, da situação. Por Ah, que que a altura eu do acho que é. peitoril fica na janela de propriedades e a largura e a altura fica nas propriedades de tipo? E não todo mundo fica no mesmo lugar. Tá, Porque a propriedade de tipo garante as dimensões da janela. E no outro campo ali, ele garante a posição da janela. é um começo. É um começo. O caminho é isso aí, Paulo. O caminho é isso aí. É aquele negócio. Você não sabe que sabe, mas o caminho é isso aí. Ó, a Bia falando, porque uma janela do mesmo tipo pode ser colocada com altura de peitoris diferentes. Exatamente. Também é um. Exatamente. Né? É isso aí, Bia. Se a altura de peitoril ela fosse estagnada, né, não poderia. Mas eu vou contar aqui uma outra historinha para poder arrematar isso aqui. E aí a gente vai pro intervalo depois dessa historinha, tá? Mas beleza, é isso aí, galera. Ó, todas as colocações que vocês fizeram estão corretas, né? Estão corretas, exatamente. Eu só senti falta, né? Mas é normal nesse momento, do uso dos conceitos, né? Dos termos dos conceitos. Acho que o que eu tinha falado, Renato, era criar parâmetro. Eu acho que eu lembrei aqui. Era isso, né? Na verdade, esse parâmetro já existe aí, né? Mas também poderia ser. A gente vai fazer nessas situações mais complexas um pouco lá na frente. Mas é isso aí, ó. O Paulo falou, né? O que o Paulo falou está correto, o que o Madison falou também está correto, de criar tipos, o que o Lucas falou também está correto, o que a Bia falou está correto, tá? São abordagens diferentes. Mas a minha pergunta, na verdade, é para dar embasamento a contar uma historinha aqui. Quando eu falo contar historinha, turma, na verdade é fazer um exemplo, né? Aí, vamos supor que você está construindo sua casa nova, né?
construindo sua casa nova, lá com as escolhas, e aí, porque você já é casado ou casada, e aí chega o momento de escolher as esquadrias, né? E aí um quer esquadria de alumínio, outro quer esquadria de madeira, né? Tá naquela discussão, e vocês resolveram sair, né, o casal na cidade e vão nas lojas, e aí de repente vocês pararam numa madeireira. E aí vocês, né, foram buscar ver os modelos, né, de janelas de madeira. Aí você viu lá na madeireira, lá na exposição, que tinham, né, vários modelos diferentes. Em outras palavras, várias famílias, tá? E para cada modelo daquele você tinha dimensões diferentes, que em outras palavras seriam vários tipos, né, daquela mesma família. E aí você escolher uma janela, vou botar essa aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Na Carpintaria Resende. Foi aleatório aí, eu não não, esse aqui não vai dar certo, meu exemplo não. Tem que pegar algum aqui que seja, deixa eu ver esse carinha aqui. Não, também não. Pronto, aí foi essa aqui, ó. Aí você escolheu essa janela, tá? Você e sua esposa lá chegaram no consenso e vocês escolheram essa janela. Aí é o seguinte, vamos supor que, né, no mundo imaginário a janela pudesse conversar, né? E ao fazer perguntas para ela, ela vai lhe responder. Em outras palavras, né, ela vai poder lhe dizer os seus metadados, as informações a respeito dela. E aí se você chega para ela aqui e pergunta: "Oi, janela, qual o seu material?", ela vai lhe responder que é de, né, que é de madeira. Você perguntar para ela qual o seu preço, ela vai lhe dizer: "Ó, meu preço é R$ 787,40, né? Aí se você perguntar aqui, deixa eu ver, ter mais alguma informação, não tem muita informação dela aqui não, tá? Aqui vamos ver se tem alguma coisa. Você perguntar para ela qual a garantia, né? Aí você tem essas garantias, diz 90 dias. Aí você perguntar qual a sua largura e altura, ela vai dizer: "Eu tenho 2 metros de largura por 1,20 de altura". E se você perguntar para ela qual a altura do seu peitoril, como é que ela vai responder? Em turma, ela tem como responder qual a altura do peitoril dela? Não tem, porque essa propriedade ainda não foi instanciada, né? Ou seja, a altura do peitoril só vai existir a partir do momento que a janela for colocada numa parede, já que a altura de peitoril é a distância do seu nível de referência até a sua posição. Você está entendendo? Então, por isso que a altura de peitoril é uma propriedade de instância, né? Largura e altura pode ser tanto propriedade de instância ou propriedade de tipo. Mas aí cai naquela situação, né? Se eu tiver, vamos supor, 50 janelas com a mesma dimensão, 1,20 por 200, e a largura e altura for propriedade de instância, e eu precisar mudá-las, eu vou ter que sair mudando de uma por uma. No tipo, eu mudo. Tá? Em outras palavras, é como perguntar o seguinte, por exemplo, perguntar aqui, Bia, vamos supor, deixa eu chegar para a Bia e falar: "Bia, qual é o nome do seu filho?", né? Eu nem sei se Bia tem filho ou não, né? Qual é o nome do seu filho? Né? Apesar dela pertencer à categoria, né, que pode criar essa instância, ela não vai poder dizer o nome do filho dela, né? Ela até pode, se ela já escolheu, ela até pode dizer, mas deixa eu perguntar: qual o número do CPF do seu filho? Ela não tem como responder se ela não tiver filho, porque essa propriedade não foi instanciada, né? Ela só vai poder responder qual o número do CPF do filho dela quando o filho nascer e ele tirar o CPF.
Entendeu, turma? Então, por isso que a propriedade e a altura do peitoril, né, aí ela fica na instância, tá bom? E a propriedade de largura e altura fica nos tipos. Mas se você abrir o tipo, você vai perguntar aqui, ô professor, e o que é essa altura de peitoril padrão então? Né? É só um valor temporário para que ele tenha alguma informação na hora que você instancia. Então, quando eu coloco a minha janela, ela vai para aquele valor, que depois ele fica definitivo com a informação que você coloca Se eu tiver no segundo piso, esse valor vai valer a partir do segundo piso, né? Exatamente, exatamente. Ou seja, ele vai valer do nível base, né, da vista. Aqui, ó. Cadê meu nível base aqui? Oxente. Passei rápido. Aqui, ó, a partir desse nível associado, tá? Então ele vale do nível associado da vista, né? Ou também da própria janela, né? Cada elemento, pessoal, cada objeto individualmente pode estar associado a qualquer nível, tá vendo? Então ele está associado ao nível 0 e ele fica a 1 metro do nível 0. Ele herdou esse valor aqui porque eu estou trabalhando, né, na vista térreo. Então ele herda esse valor da vista. Mas eu posso, a qualquer momento, né, mudar ele para qualquer nível, tá vendo? Ou então eu poderia ter assim, né, em situações de modelos mais executivos, eu posso ter um nível que eu chamo contrapiso, outro nível que eu chamo piso acabado, entendeu? E aí você quer considerar o seu peitoril, né, em relação ao piso acabado. E esse nível piso acabado, não necessariamente eu preciso ter uma vista. Ele vai servir para mim só de referência. Não preciso ter uma vista para ele, tá? Então é mais ou menos isso aí. Tá claro, turma? Beleza. Você vê que a gente demora bastante em cada exercíciozinho desse, né, turma? Mas, cara, vocês não têm noção de como isso aqui é importante, né? Eu já, na verdade, tudo isso que eu venho falando, né, é acúmulo das aulas que eu venho dando esse tempo todo, né? Antigamente eu tinha um método, não tinha nem método, né? Eu ia dando aula, mostrando, e aí eu via que o aluno não aprendia nada, né? Ou então reproduzia, mas não sabia o que está fazendo. Então, assim, de tanto repetir isso aqui, eu já meio que antecipo quais são os labirintos que vocês podem entrar. E aí eu acho muito importante essa questão de conceito. Porque se você observar, até agora a gente gastou muito pouco tempo modelando. Você gasta muito mais tempo no Revit configurando ele, né, do que colocando elementos gráficos. E aí agora a gente vai então, né, colocar a janela de 80 por 50. Essa minha janela, turma, quando eu abro o comando janela, você vai ver que ela não existe aqui, ó. Não tem. Então eu preciso criar. Esse recurso que a gente vai fazer, né, muito, né, significa criar um novo tipo. E aí você cria um novo tipo de duas formas. Ou você vem aqui no navegador de projeto, procura janela, aí você clica aqui, ó, novo tipo, tá vendo? E aí você vai, né, colocar as informações aqui dele. Deixa eu até apagar esse carinha aqui. Ou você chama a ferramenta janela, opa, edita um tipo e duplica, ou você entra dentro da família da janela, eu não vou fazer isso agora, e você cria o tipo lá. Então aqui eu vou duplicar, tá? Que é o método mais fácil. Deixa eu beber minha aguinha.
E aqui eu vou colocar a informação dela, que ela é 80 por 50. Lembrando que a largura sempre vem primeiro, né? E aí você lembra que isso aqui é só um nome, né? Isso aqui ainda não fez alterar nada, é só uma forma de identificação. Que inclusive existem padrões e critérios e normas para você trabalhar com isso, né? Então ainda, né, tem essa situação ainda, né? Tem os critérios de nomenclatura, de nome, de, sabe, de parâmetros, né? Principalmente quando você for trabalhar para o governo. Aí aqui a largura dele vai ser 80, né, turma? E a altura 50. Pronto. Aí agora eu tenho dois tipos, ó. Então eu vou colocar esse tipo aqui, né? Essa instância. Ela ficou aqui para fora e vou colocar a altura dela de 1,60. E aí ela sumiu. Né? Ela sumiu. E o Lucas já tinha, né, dado a resposta por que ela sumiu. Vou abrir aqui a vista oeste para vocês observarem, tá? Olha, turma, nesses recursos aqui, você muda o estilo de visualização da vista. Eu vou botar aqui para sombrear. Então, se eu estou cortando a minha vista a 1,20, eu estou olhando aqui, ó. Onde está minha janela? Eu não vou enxergar ela, né? Eu não vou enxergar ela. Tá? Pronto. E o que é que a gente pode fazer para a gente poder enxergar essa janela? Então, tem várias formas. Primeiro, né, opção 1, mudar a faixa da vista, do plano de corte da faixa da vista inteira. Então, vamos lá. Né, com o atalho VR, que vem de View Range, eu habilito a faixa da vista. Aqui, ó, faixa da vista. VR. E aí se eu mudar aqui, por exemplo, para 1,65, aí a minha janela passa a ser exibida, né? Tá aqui ela exibida. Tá? Pode resolver para situação como essa aqui, né? Que é um projeto pequeno, simples. Mas para projetos grandes, né, ou para outras situações, eu acho muito complicado você comprometer toda a faixa da vista por causa de um único elemento. Então eu vou voltar minha faixa da vista para 1,20, certo? E ele vai sumir de novo. Aí a opção que a gente tem é criar uma pequena região e aplicar uma faixa da vista somente para aquela pequena região, certo? Que é a região da planta. Esse recurso a gente usa às vezes. O que ainda também é algo meio assim paliativo, né? Não seria algo que se falando tecnicamente em representação de desenho seria o correto, né? O correto seria essa janela ser representada com linhas tracejadas, pronto, né? Porque é a forma de representar elementos em projeção, que estão acima do seu plano de corte. Com o recurso região da planta, você vai em vista, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Você vai estar aqui em vista, ó, vista de planta, região da planta, tá, turma? Região da planta. Aí o que é que você vai fazer? Ó, ele veio para o modo de edição, né? Você vai observar que toda vez que o Revit ficar assim com essa janelinha e esse azul e esse verde aqui meio um verde bebê, né, digamos assim, você está no modo de edição. E aí ficou tudo opaco aqui, né? Aí você só sai daqui de duas formas, ou cancelando ou concluindo o que você veio fazer, tá? Então,
eu vim criar uma região da Oi, planta. Renato, eu não consegui chegar nessa vista da planta. Tá, essa vista da planta, Paulo, pode ser por conta é, da resolução do monitor. Mas aí ele pode. Deixa eu retornar aqui. Às vezes quando ele fica. Ele não mostra o nome, né? Ele tem esse desenhozinho aqui, ó. Deixa eu botar uma lupa para você ver. Às vezes realmente ele não exibe quando você tem tá com uma resolução pequena, tá? Então ele vai estar aqui em vista, aí tem esse símbolozinho aqui, ó, de um papel com um negócio desenhado. Aí você vai clicar aqui, a região da planta tá aqui, assim, ó, tá vendo? Vê se você consegue achar. Uma vista de planta, aí região da planta. Conseguiu, Paulo? Eu não encontrei não, mas deve ser resolução. Depois eu abaixo aqui, eu vejo novamente e coloco no outro monitor. Fica Pronto, aí. tranquilo. Beleza. Pode ser isso mesmo. Porque a tela ele vai diminuindo. Quando você diminui a tela, ele vai encolhendo os atalhos, aí às vezes fica difícil mesmo. Aí, turma, eu vou criar aqui, ó, essa região, né? E aí eu vou concluir. Ela fica sempre com essa representação, minha tracejada verde. E aqui apenas para esse trecho eu vou colocar um plano de corte de 1,65. Tá vendo? Aí pronto. Vou botar aqui linha oculta, ó, né? Então todo o meu desenho está com 1,20 e o que está aqui dentro está com 1,60, certo? Bom, é um paliativo, mas eu já tive problema com isso, certo? Então, de repente, ele pode atender aqui para projeto legal, né? Anteprojeto, mas vão ter situações que você pode ter outros elementos aqui perto que essa alteração do corte pode afetar ele. Então, é por isso que eu também recomendo a gente sempre deixar a região da planta, né, mais próxima possível do desenho. Então, como é que eu já sei o macete, ó, se eu deixar exatamente no tamanho da janela, ele acaba não mostrando nada. Aí eu sei que aqui eu tenho que tirar 15 centímetros aqui, ó. Para ele poder mostrar a janela. Tá vendo? Isso aqui é de tanto mexer. E tem que estar para o lado externo, viu? Aí ele exibe, tá? Tranquilo? Então, tem esse recurso aí, né, da faixa da vista, que você faz para esse tipo de elemento, tá? Galera, vou dar um intervalinho de 10 minutinhos, pra você tomar um café, ir ao banheiro, e aí aqui a gente volta para ver outros recursos. Maravilha, consegui aqui, viu, Renato? Pronto, que bom. Vamos lá, 10 minutinhos aqui, isso até esfriou um pouquinho aqui. E a gente já volta, beleza?
Vamos lá, turminha. Ixi, bota forte aqui. Tranquilo, estamos de volta. Vamos lá. Bom, é como eu havia falando, outro recurso que tem também, sabe, que a gente vai ver mais na frente, para você tratar com situações como essa, tá? São recursos de visibilidade um pouquinho mais avançados, né? São filtros, são configurações que a gente faz na família, são fórmulas que você faz para ele, dada a condição, se apresentar de determinada forma, tá? Há uma flexibilidade muito grande no Revit para tratar sobre isso, tá? Então, assim que a gente terminar esse modelo, amanhã, né, eu acho que a gente já vai ver essas configurações aí de visibilidade né, e manipulação. Renato, deixa eu fazer uma perguntinha aqui sobre o último comando. Eu refiz em uma outra parede aqui. Ele não faz mais que uma vez na mesma vista, esse recurso? Ele faz, só Ele que não representou no meu aqui, só nesse. você vai Eu verifiquei na vista OS, está na mesma altura a janela. você não entendi, você fala criar essa vista da Eu fiz essa janela do banheiro na janela do quarto aqui do lado, só para a gente visualizar, né? Ah, entendi. Você fez assim, então, por exemplo, aqui. Isso. Aí eu fiz o recurso e ele não apareceu. Olhei a altura lá, coloquei a 1,60, né? Tá. Aí você vai ter que ir lá de novo, né? Vista de planta, Isso. região da planta. Aí você vai pegar aqui ele, né? Assim. Fiz exatamente assim. Aí Editei. você concluiu, né? Eu tenho que editar para colocar na altura que eu quero, né? Isso. Você edita aqui, você vai botar 1.65. Isso. E aí ele aparece. O meu não mostrou. Que tamanho Deve é ser. o seu Não, deve ser o monitor mesmo. Mas ele funciona então, né? Então tranquilo. funciona? O que ele talvez não pode acontecer é isso aqui, ó. Você tem um em cima do outro, ó, tá vendo? Sim, sim, entendi. Ele não deixa. Mas ele funciona assim. É que você está usando dois Maravilha. monitores, né? Na verdade, eu trabalho com dois monitores, mas aqui em casa, eu tenho dois em casa, mas eu estou usando agora para estudar uma TV de 32, então dá diferença Ah, entendi. com o notebook. Mas tranquilo. Pronto, Amanhã eu reproduzo tudo. tá ótimo. Obrigado. Tranquilo. Turminha, deixa eu só dar uma revisada na nossa ementa, porque hoje a gente, né, dadas as dúvidas aí muito bem colocadas, a gente saiu de algumas coisas e aí eu, né, só quero verificar aqui que eu não estou pulando para nada diferente. Então a gente viu o ViewCube, né, na questão da vista 3D. A gente viu um pouquinho sobre os níveis, mas a gente ainda não trabalhou para ele, ó. A gente começou a entender aqui a diferença de parâmetros de tipo e parâmetros de família, certo? A gente viu aqui também qual a diferença de planta de piso, planta de forro, faixa de vista, tá? Esses outros elementos eu vou deixar ele ainda. Vimos o section box e a caixa de corte, tá bom? A gente também viu aqui, né, as vistas e propriedades de vistas, tá? Esses outros elementos eu vou deixar para colocar eles depois, não vou dar ok neles ainda não. Filtros a gente ainda vai ver aí, a gente já viu isso aqui, ao selecionar todas as instâncias, vimos o match, tá? Esses carinhas aqui a gente vai ver mais na frente. E aqui nada disso aqui ainda. Isso aqui é mais pra frente. Certo. Tá ótimo. Tá, eu deixo aqui sempre meu guiazinha pra gente não perder nada, beleza? Isso aqui
é o mínimo que eu, assim, digo que você precisa, desculpa, tá dominando já para sair aí caminhando com as próprias pernas. Beleza? Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Tem a possibilidade, né, da gente representar na vista os elementos com a linha um pouquinho mais espessa, tá? E ele fica assim, ó, tá vendo? É melhor de se ver. Tá? Na verdade, o normal é assim. Quando você plotar o seu desenho, ele vai sair dessa forma, certo? E aí, talvez pode ficar grosso demais, não vai ficar legal, né? Então, assim, turma, por exemplo, um trecho como esse aqui, ó, a dependência aqui não é legal, né? Você plotar isso aqui, você está criando um borrão aí, né? O peso gráfico é muito grande, tá? Aí, o pessoal aí da literatura aí, né, gringa, eles dizem que o Revit ele é um software, eles chamam isso aqui, ó. Eles dizem que o Revit é um software dessa forma. O que é isso? É um software, né, assim como alguns outros que tem a seguinte característica, né? What you see is what you get, né? Significa que o que você vê é o que você tem. Ou seja, resultado final, tá? Diferentemente do AutoCAD, por exemplo, que você precisa, né, fazer aquelas configurações de pena, de layers, né? Tem várias formas diferentes de você configurar sua entrega gráfica, né? Às vezes você pode ter um objeto que numa vista, né, ou numa viewport ele apareça azul, no model ele seja vermelho e na hora de plotar ele fica preto ou laranja, tá? Então é um elemento que ele no desenho é amarelo, mas na hora que vai plotar sai azul, né? Um desenho que a linha é contínua, mas na hora que plotar é tracejada, tá? Então o AutoCAD ele tem essa diferenciação do que é a representação gráfica no plano de trabalho e do que é na plotagem ou na entrega gráfica. O Revit não. O que você tem aqui já é o resultado final. Então, se você encontrar uma inconsistência aqui, ó, de peso gráfico, ele vai imprimir exatamente desse jeito. Aí a gente tem um recurso chamado linhas finas, né? Que é com o atalho TL, que significa Thin Lines. E quando você ativa ele, ele tira as espessuras dos elementos. Desculpa. Tá vendo? Ó, TL, TL, tá? Só que ele só tira ali para você, tá? Ele não vai deixar de plotar com as configurações que estão, certo? E o elemento fica aqui, ó. Tá bom? Então, é um recurso que você utiliza aí. Aí o Paulo deu certo aí, beleza, Paulo. Muitas vezes no processo de modelagem. Então, vamos criar aqui agora, turma, o nosso piso. A gente vai na aba Arquitetura, tá? A gente vai ter né, o elemento chamado piso arquitetônico, tá? E aí você já tem um único tipo aqui, ó, que eu chamei de Radier 015. Aí a gente entra no modo de edição aqui parecido com esse último exercício que a gente fez, tá? E a gente agora vai delimitar na face externa da parede. Aí você pode fazer de várias formas. Ou você pega aqui a sua linha e vai aqui, ó, contornando, tá vendo? Observando aí o snap quadradinho. Ou então você pega esse recurso aqui, né?
que é o selecionar linhas, que a gente já viu naquele exercício de parede. E vai clicando, tá? Só que observe que a gente vai ter que fazer um tratamento depois, né? Porque ele está pegando o segmento completo ali das paredes, né? Mas eu acho mais rápido. Aí depois você vem com o TR arrumando aqui a galera, tá? Aí vai ficar assim, né? Vai ficar assim, tá? Quando a gente está trabalhando com essas linhas magenta, né, que na maioria dos casos serve para delimitar o formato de algum objeto, a gente tem que evitar coisas como essa aqui, ó. Primeiro, se você tiver algum segmento cruzado, vai dar erro, tá? Tem que ser segmento contínuo e fechado. Se você tiver uma linha em cima da outra, né, vai dar erro. Por exemplo, vou fazer uma outra linha aqui, ó. E às vezes acontece, tá? Aí a pessoa nem sabe que tem ali, mas vai dar erro, tá? Em alguns casos, talvez não nesse, em alguns casos, ele também não permite você ter dois segmentos de linha assim, ó, né? Um segmento e outro. Esse aqui ele até permite, creio eu, quando eu concluir aqui. E aí quando eu concluir, ó, tá vendo? Ele permitiu. E tá lá no 3D, ó, tá aqui o nosso piso. Foi feito o nosso piso ali. Certo? Eu vou fazer um outro piso aqui do lado, só para mostrar um exemplo para vocês. O que é que vai acontecer se eu fizer isso aqui, ó, turma? Quando eu concluir, o que é que vai acontecer aí? Quem sabe responde. Aliás, Essa parte do centro Vai aí, ter Renato, o- vai ficar sem Tá nada? vazia, vazado isso. as opções, ó, vai ficar vazado ou vai dar erro? Isso aí, galera. Vai ficar vazado. Vazado, isso aí. Mas aí não conta que vocês já sabiam, né? Tá bom, então e se eu fizer isso aqui agora? Vai dar erro ou vai continuar vazado? Não vale testar. Vai não. pular um e vai continuar vazado um deles, né? É, exatamente. Isso aí, ó. Tá? E aí você pode ainda fazer, né? Fazer isso aqui, ó. Também. Beleza? Então o que você tem que compreender, turma, é que essas linhas magenta, elas determinam as extremidades, né, do elemento. Beleza? Então, lembrando que também quando a gente trata de piso, a face superior dele é que fica no nível, tá? Ó, nível 0, meu piso está aqui, a face superior dele é que fica no nível, tá? Então, você precisar considerar isso para alguma situação, você, né, deve observar. Renato, Oi. sobre aquela dúvida minha do piso ontem, só com esse exercício aqui ficou mais claro. Eu estava fazendo um piso em cada cômodo. Por isso que Certo. estava dando diferença aí e fazia internamente, né? Na verdade, o que está sendo feito aqui é um contrapiso, seria isso. Isso, exatamente. E depois vai ter um outro recurso para colocar cerâmica aqui dentro. Isso, exatamente. Bom, boa pergunta, Paulo, isso aí. Né? Aí é aquela situação onde, por exemplo, se você é contratado para desenvolver um modelo ou se você está fazendo um projeto particular, é aquele momento onde você tem que definir o padrão, né? Se você está fazendo com o seu cliente, você tem que jogar a responsa para ele que vai definir, né? Se você está fazendo para o seu
é uma coisa particular sua, né? Tipo assim, é o seu escritório que define, né? Aí você cria seus padrões. Tudo vai depender do nível de detalhe que você quer chegar e a finalidade do modelo. Então, por exemplo, já teve situações de clientes que queriam quantificar a quantidade né, de peças cerâmicas que eram inteiras e que eram cortadas. E aí, né, a gente acabou modelando, fazendo a paginação cerâmica com piso por piso. Tá? Para projeto legal não precisa, né? Para quantificar ou para execução, aí talvez precise. Então vai muito do sistema construtivo também. E aí, Paulo, você me deu um gancho, né, que vai ser o seguinte. Você tem diversos sistemas construtivos, tá? Ou você vai fazer, né, a viguinha baldrame, né, preencher com aterro, colocar um contrapiso, vir com argamassa de assentamento e colocar o piso, né? É uma coisa. Nesse meu caso aqui, ele foi um radier total, então a parede apoia no radier. Mas se fosse sobre viga baldrame, né, seria interessante eu representar as viguinhas baldrames, tá? E aí a gente pode fazer isso também, né? Porque quando você vai fazer seu corte, ele vai afetar. Aí se você precisar, por exemplo, de informação de área, de piso, né, de diferença de nível da cozinha mais baixo do que o outro, aí sua metodologia é mais apropriada. Tá? Essa minha aqui é tipo assim, um nível 1. Né, que a gente vai utilizar um recurso de pintura para definir né, o revestimento. Mas ó, a gente tem 9 minutos, deixa eu mostrar um outro case aqui, que foi o seguinte. Esse foi um dos primeiros trabalhos que eu comecei a fazer a nível de as-built. E cara, foi aí que eu percebi que a gente, principalmente, né, que esse grupo de profissionais dessa nova geração, né, precisam ter bastante humildade, ser muito educado e procurar aprender com o pessoal que está lá na mão de obra, tá? Porque quem sabe mesmo são eles, tá? A gente aqui cria coisas hipotéticas, empurra desenho para lá, né? Mas você não toma a solução, né? Quem toma a solução é o cara que está lá no dia a dia, né? Que hoje as teorias de planejamento e construction, né, já utiliza isso como um critério, né, que é o last planner, né? Não adianta, o gerente geral de planejamento faz o planejamento dele, joga para a coordenação, joga para o gerente de obras, que joga, né, para a supervisão, que joga para o engenheiro, que joga para o estagiário, que joga para o mestre, que joga para o cabo de turma. Quem toma a decisão, cara, vai ser o pedreiro, porque lá na hora que ele tá lá, é ele que sabe as coisas, tá? Então, no final, tá tudo na mão dele. Os caras só estão com um bocado de planilha e papel, achando que estão fazendo alguma coisa. A realidade é essa. Então, deixa eu mostrar aqui no trabalho, né? Que aí foi onde eu comecei as minhas primeiras dores de cabeça com modelagem BIM. Então, olha só. Aí, Paulo, ó, situação parecida com a sua, né? Eu fui para um empreendimento e fui, né, peguei os projetos e fui tentar reproduzir para poder quantificar e fazer projeto executivo e tudo direito. E aí, né, eu tinha feito tudo, achando que era do meu jeito. Depois eu vi que estava tudo errado, tá? Porque no método construtivo dessa empresa, ela já faz o radier total e já coloca, né, os desníveis no próprio radier. Então, eu tive que fazer a modelagem desse piso dessa forma, né, e eles trabalham assim com
com a cintinha, é uma cinta de contenção lateral, só para poder não, né, não dar desagregação do solo. E aí depois eles vinham com a alvenaria. Cadê? Eu ocultei todo mundo, foi? Aqui tá. Eu acabei ocultando todo mundo, só pra ficar ele. Mas deixa eu colocar a vista. Deixa eu criar nova vista 3D. Aí, tá vendo? E aí nessa época eu tava trabalhando assim ainda, né? Não manjava muito não, mas já tava começando a fazer esses ensaios. E aí a gente tentou modelar tudo aqui mesmo a nível de execução, tá? A nível de execução. E aí eu criei as paredes, né? E as minhas paredes, elas tinham essa definição de face externa, face interna, né? Aí depois que eu fui ver, cara, na construção né, você tem que ter muito mais coisa. Né? A gente modelou todas as treliças, o bloco EPS, a capa de concreto, tá? Exatamente como eles estavam executando para a gente poder dar essa observação. Só que aí acabou não indo para frente, né? Normal. E aí, olha só, tá vendo? Ó? Então, as camadinhas que tem na parede, né? Eu tentei, nessa época, jogar tudo numa parede, depois eu descobri que não é uma das melhores técnicas, e a gente vai aprendendo. Isso seria o LOD que você falou ontem, né? Esse LOD aqui já é um LOD maior, tá vendo? Ó, aí a gente vai percebendo as coisas, tá vendo? Ó, a alvenaria fora da dimensão, né, do dentinho do radier. E aí, cara, aí você começa a perceber, né? Pô, o projeto que passou para mim, as paredes estavam todas com 13 ou 15, não lembro. Acho que era 13, que aqui é bloco de 11,5. E aí quando, né, você vai colocar o bloco e colocar o revestimento cerâmico, não cabe. Né? Aí você começa a ter aquela dorzinha de cabeça, né? Ou seja, quando você for começar a avançar no LOD, turma, né? Ou quando você for fazer modelo para ter função de obra mesmo, cara, vocês vão ver que vocês vão ter uma dorzinha de cabeça, ó, tá vendo? Então, é assim que eles executam lá, né? Aí aqui a camada que vai até o forro para quantificar. Deixa eu ver se eu consigo ter acesso aqui às imagens dessa obra para você ver. Tá? Então, aí tá vendo? Aí nesse caso aqui, Paulo, ó, né? Olha como é que foi feito, tá? Então eu fiz um piso exatamente como vocês viram agora, vazado. Fiz outros pisos, né, com a espessura menor, né, para poder preencher, né, o elemento. E aí essa contençãozinha e depois as alvenarias, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu acho que foi desse empreendimento aqui, ó. Foi uma empresa que eu trabalhei muitos anos. Acho que é esse. E aí eles têm o histórico, né, das fotos. Então, galera, o BIM e Revit é a liga que faltava, assim, na minha concepção, para você unir os dois mundos, sabe? O da concepção e o da execução. Porque não vai para frente se não unir, sabe? Não tem como, né? Então, o projeto agora não fica mais só para atender burocracia. Ele precisa realmente ser pensado, ser acompanhado, transformar numa entrega de executivo, sabe?
Pô, tá lento aqui, deve ser o servidor deles, né? Deixa eu pegar aqui. Caramba, que lerdeza é essa? Ó, eu quero encontrar bem a foto lá do comecinho da obra, onde tem um radinho para vocês observarem. Que aí, né, tive que ir pro campo mesmo, pegar essas informações, que nem tudo comunica no projeto, né? Nem tudo comunica. Muito menos no de arquitetura. Pô, mas tá devagar aqui, tá? Enquanto ele carrega, tá? A gente vem para cá porque já, né, chegou no final da nossa aula, mas só o tempinho para mostrar essas imagens para você. O próximo passo aqui no nosso exercício é ir para a cobertura e fazer o piso. Você pode fazer o piso novamente, tá? Repetir o processo. Ou então, turma, você pode, né, copiar o piso de baixo, né? Já que ele é exatamente igual, você pode chegar aqui no cara, ó, dar um copy, tá vendo? Clica aqui na referência dele, joga ele lá para cima. Aí você clica nele aqui, ó. Aí observe que você vai precisar mudar o nível, tá vendo? Ele vai para o nível cobertura, deslocamento de 0. Tá vendo? E aí vai acontecer esse problema que a gente vai resolver amanhã, né? Já que a face superior do meu piso fica na parede, né, no nível, e a face superior da minha parede também fica no nível, eles estão aqui chocando. E aí a gente vai ter que resolver isso amanhã, com mais explicação. Tá ok? Deixa eu só encontrar a foto do radier que eu falei que ia mostrar pra vocês e eu libero vocês. Aqui, olha, turma. Não, tá bem lá embaixo, porque a obra já foi entregue. Cara, o servidor deles está devagar, viu? Demorou, né, turma? Está perto aqui da fase da obra, ó. Caramba, bicho. Uma foto. Acho que está muito pequenininho para vocês verem, mas olha só, esse aqui que seria ideal, ó. Eu não sei porque ele não quer carregar. Mas eu entendi, eu já fiz obra assim também. Você deixa o rebaixo da área fria, Isso, né? isso, Área úmida. isso, exatamente. Mas beleza, turma, não tá dando certo aqui mostrar não, tá? Outro dia eu queria mostrar pro pessoal aqui, ó. Poxa, essa aqui que é a ideal, ó. Essa aqui que é a ideal. Deixa eu ver se ele abriu o link em nova guia. Internet horrível. Mas não é a minha internet não, é o seu servidor deles. Mas turma, é isso aí. Tá? Não tomo tempo de vocês, mas não. Isso, amanhã vai ter o evento, Bia, é verdade. Amanhã vai ter o evento, tá? Sintam-se todos convidados também. E aí a gente, né, se precisar de mais aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Consegui abrir, ó. Tá aí o radiezinho, né? Com aqueles rebaixos todos, né? Como foi executado. Ok? Então se vocês, se a gente vê que precisa de mais carga horária para completar, a gente marca uma aula para repor de amanhã, caso não, tá ok. Mas, né, no meu entendimento aqui, apesar das nossas conversas, está dentro da ementa, né? A gente está acompanhando bem ali os módulos. Ok? Então, desejo uma boa noite aí para todos vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço aí, saúde para a família, para todos vocês, tá? E amanhã a gente não vai ter
exercício, mas vou estar lá no evento, preparar uma apresentação. Para isso, quem quiser, chega aí. Valeu, turminha. Valeu, boa noite, Renato. Boa noite, turma. Valeu, boa noite, Renato, boa noite, turma. Bom evento amanhã. Valeu, turma. Valeu. Valeu, Madison. Valeu, Bia. Valeu, Elton, Glicielen, Lucas, Maurílio, Paulo. Fui, galera.